Agora vamos rodar isso daqui, ó. Ele já foi rapidinho, encontrou um para criar contrato, criou o contrato e mudou no Notion. Vamos ver primeiro no Notion. Se eu vir aqui, ó, contrato criado, tá todas as informações. E se eu clicar aqui, ele já vai estar direitinho aqui, ó, Breno Turco, a descrição e o valor. Olá, seja muito bem-vindo ao Automaster BR, onde eu ajudo apaixonados por tecnologia como você a revolucionar empresas com automação, inteligência artificial e outras tecnologias mais. E hoje é um tema muito especial porque foi um tema pedido por alguns, que é a criação de contratos de forma automática usando Notion. Hoje eu vou criar usando o Notion, depois outro dia eu crio usando o Coda também, para quem gosta de usar o Coda, mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais rápida e mais simples. Tá bem? Para você conseguir aprender o conceito da coisa. Antes de a gente ir direto para a mão na massa, uma coisa que é muito importante você saber é o fluxo, ou workflow que a gente chama, de como você assina os seus contratos. Cada empresa tem um processo diferente. Por exemplo, às vezes você quer que, ao você escrever alguns detalhes do contrato, ele passe por um fluxo de aprovação. Alguma outra pessoa vai aprovar ou você mesmo quer aprovar. Outras vezes você vai criar ali e ao ele criar o contrato, automaticamente você já quer que manda para o cliente, porque você sabe sempre qual que é o tipo de contrato que eles gerem. Daí você fala, não, já tá bom, eu já sei que o contrato vai ser criado assim, então já manda para o cliente. Hoje, nesse momento, eu vou fazer com que a gente crie uma tabela. Essa tabela eu vou mudar um detalhezinho nela e automaticamente ela vai criar o contrato. Vamos direto para a nossa prática. Hoje a gente vai usar o Notion. Aqui eu tenho o meu Notion na parte de exemplos, tá? Eu até estava criando aqui um contrato. Deixa eu criar uma página totalmente do zero aqui, tá bom? Vamos colocar aqui Page e vou colocar aqui Contratos Demo 1, por exemplo, a nossa primeira demonstração. Nessa primeira demonstração, eu não vou criar aqui hoje no Notion algo mais bonito, mais enfeitado, com detalhes. Eu vou direto para aquilo que é necessário para você conseguir criar essa automação, para você entender o conceito de como criar um contrato de forma automática, tá? Vamos criar rapidinho só então uma tabela. Vou criar aqui Table View, vamos colocar aqui cliente demo 1, por exemplo. Eu vou criar um novo cliente. Nessa tabela aqui, vou deixar o nome do cliente. Nessa outra aqui, eu vou colocar uma coisa um pouco mais específica. Deixa eu mostrar para você. Eu vou querer criar aqui um cliente ID. Por quê? Às vezes você pode ter um cliente com o mesmo nome, não é mesmo? Então, eu quero criar um ID de um cliente. O Notion não tem uma forma muito prática de você criar um ID menor, que seja único, né? Então, tem uma fórmula simples. Eu vou vir aqui, então, editar propriedade. Vou selecionar o tipo. Vou colocar aqui fórmula, editar a fórmula e vou colar isso que tem aqui. Apenas para te explicar, esse CL eu só coloquei de cliente. Aí eu coloquei um mais para adicionar, slice, abre parênteses, ID. Esse ID é o ID da linha da tabela. Então, toda vez que eu coloco um ID, eu estou pegando o número da linha da tabela. Se eu deixar só esse ID, ele vai pegar esse número enorme de exemplo aqui, tá vendo? Ó, todo um número grande. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero pegar do primeiro, que a gente coloca como sendo 0. Então, eu quero pegar aqui do 0 ao 5. Na verdade, o 0 é como se fosse a primeira, né? Então, eu vou pegar 5 caracteres aqui e vão ser os 5 primeiros caracteres. Então, vai ser CL mais os 5 primeiros caracteres desse número único que o próprio Notion gera para mim, tá? Aí vai gerar esse negócio meio esquisito aqui, ó. CL A4367. E você pode ver que cada um é diferente, porque nesse caso é uma numeração única, tá? Isso aqui é automático. A partir de agora, toda vez que você criar um novo, já vai ser criado automaticamente. É muito raro repetir, a não ser que você tenha, centenas de milhares de linhas, né? O que não vai ser o caso. E aqui vem uma dica simples para você também. Se você tem uma empresa, onde já tem uma empresa de médio porte, você já tem ali seus milhares de clientes, cada cliente pode comprar um monte de produto. O Notion ou o Coda, eles muitas vezes podem não ser a melhor solução para você, dependendo daquilo que você vai trabalhar. Por quê? Porque quando você tem que trabalhar
com muita informação dentro de uma mesma tabela, tá procurando, pesquisando, esses aplicativos não foram feitos para você ficar mexendo de forma muito intensa com tabela o tempo todo. Então ele é feito mais para organização, onde você pode sim ter várias informações, mas se você tem já uma base de clientes muito grande, cada cliente compra um monte de coisa e você quer registrar, talvez seja melhor você comprar um aplicativo mais voltado para a sua área. Então, de novo, por isso que eu gosto de enfatizar. O que eu ensino aqui é como você pode ajudar micro e pequeno empreendedores. Aquela pessoa que é sozinha ou tem mais uma pessoa ajudando, está começando, ou até tem uns 5 funcionários ali, mas está tudo organizado em Excel. Esse é o tipo de pessoa que a gente procura ajudar. Então, voltando aqui, vamos terminar de criar rapidamente. Eu já tenho o nome, já tenho isso aqui, vamos colocar aqui como cliente, ou melhor, número do cliente. Beleza, vou até jogar ele aqui como a primeira opção. De novo, isso aqui é só uma coisa que eu estou criando rápido aqui. Quando você for criar para você vai criar de uma forma mais organizada, bonitinha. Nesse momento aqui é só para a gente pegar a essência da coisa, né? Agora eu vou criar aqui um select, porque eu quero criar formas de você saber se o contrato foi criado ou não foi criado. E baseado nisso, eu vou gerar minha automação. Então vamos colocar aqui contrato, ou melhor, sem contrato. Depois, criar contrato. Depois, contrato criado. Eu vou gerar só mais um aqui, problema, caso você tenha algum tipo de problema. Vamos só acertar a ordem aqui. Sem contrato, vamos deixar um cinza. Criar contrato amarelo. Contrato criado, um verde. E problemas, um vermelhinho. Acho que agora fica bem legal. Toda vez que eu criar um novo cliente, eu quero que ele já gere esse cliente com a opção sem contrato. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, crio um novo template. Vou colocar aqui novo cliente, por exemplo. Eu vou colocar aqui sem contrato. Agora a gente volta aqui, ó. E vou colocar esse novo cliente como set as default. E vou colocar para todos aqui. Pronto. Está criado. Vamos deletar. Se eu criar um novo aqui, ó, já apareceu aqui. Tá vendo? Sem contrato. Muito legal. Aqui eu posso colocar qualquer pessoa aqui, por exemplo, Paulo Alvarenga, qualquer nome aqui, tá? Vamos continuar então. Eu vou colocar aqui só uma descrição. Então vamos colocar um text aqui, descrição. E aqui vem uma coisa interessante. Eu poderia criar aqui uma segunda tabela chamada contratos, onde essa tabela ela vai estar vinculada com o cliente, porque o cliente ele pode ter mais de um contrato, não é verdade, com você? Ele pode fechar mais de um contrato. Nesse caso específico de hoje, eu vou criar apenas nessa única tabela aqui direto, mas você pode criar, eu já criei uma automação onde você pesquisa a informação em uma outra tabela e traz para essa outra tabela aqui. Eu vou colocar esse vídeo no card para você aqui. Então você pode pesquisar essa automação onde a gente faz esse vínculo. E outra, se tiver pedidos, você pode fazer o pedido aí. Se você quiser que eu crie uma automação um pouco mais completa de contrato, com mais fases, mais processos, né? Me fala. Por enquanto eu estou criando só uma coisa bem simples nesse momento. Então eu vou criar aqui file, bom? Contrato. Pronto, eu criei o contrato aqui. Então tá de forma bem simples criado. Vamos só aumentar isso daqui para ser full width, para a gente ver a página inteira. Perfeito. Agora eu vou para o make.com e nesse momento eu vou criar a nossa automação para gerar esse contrato. Eu vou usar nesse momento o Google Docs, tá bem? Você poderia usar o Microsoft também, Office, tá? Mas eu vou usar o Google Docs porque é mais comum, é mais fácil de você usar, até a maioria das pessoas tem acesso bem fácil e tem um padrão para você conseguir criar esses contratos que eu vou te mostrar já já. Então aqui no Make eu já entrei,
eu criei um novo cenário aqui. Você pode entrar, se você não tem conta, é só você criar, é grátis. Depois você vem aqui em cenários, cria um novo cenário, entra, dá um nome para o seu cenário. Eu deixei contrato tracinho Notion. E nós vamos criar aqui, ó. Nesse primeiro, quando eu clico nesse maisinho, eu tenho que escolher qual vai ser o gatilho. O gatilho que eu quero é o seguinte: toda vez que eu trocar para criar contrato, automaticamente ele vai perceber que houve uma mudança. Quando ele perceber que houve essa mudança, ele vai ler que essa mudança foi no criar contrato e ele vai pegar as informações dessa pessoa e jogar lá. Aliás, vamos só terminar de criar uma informação aqui, ó. Vamos colocar aqui número, valor total. Isso daqui eu quero colocar como sendo real. Então, se eu colocar aqui que esse contrato é R$500, por exemplo, ele está aqui feito, ó. Então, eu tenho a descrição e o valor. Vamos só colocar uma descrição aqui, ó. Atividade 1, por exemplo. Essa atividade aqui, ela vai ser R$300. Eu vou apertar o Shift Enter aqui. No meu caso, ele vai para a próxima linha. Atividade 2. Vamos colocar aqui R$200. Aí o total aqui a gente tem de 500. Eu poderia colocar mais informações, mas está aí. Vamos voltar aqui, ó, sem contrato. Beleza. Eu poderia colocar aqui a razão social, um monte de informação, mas eu vou me ater para esse vídeo não ficar tão comprido e você vai entender como é fácil você fazer isso, tá? Agora que eu já tenho essas informações, eu tenho que vir aqui e ativar o meu gatilho. Então eu vou escrever aqui Notion, clico em Notion e aqui eu vou escolher o Watch Database Items. Toda vez que um banco de dados ele for modificado, você vai ativar esse gatilho aqui, tá? Vamos ativar. Eu vou agora escolher a minha conexão. Eu vou escolher uma conexão pública. Vou salvar aqui com um nome qualquer, pode ser qualquer nome. Eu vou colocar aqui to delete para deletar, para eu saber que eu tenho que deletar isso aqui depois. E você vai agora conectar na página do seu Notion. Eu vou selecionar a página que eu quero. No meu caso aqui, ele já está selecionado as duas que eu gostaria, tá? Clientes e contratos. Aliás, não está selecionado não, isso aqui é numa outra que eu estava fazendo. Eu vou colocar o mesmo nome da página que eu tinha colocado lá, que era cliente demo, esse daqui, ó. Ele fica selecionado, eu cliquei para fora para ele sair. Ó, tá vendo? Cliente demo 1. Eu vou clicar em Allow Access. Só isso. Espera um pouquinho. Tá verificando a conexão. Pronto. Criou a conexão. Agora eu venho aqui nesse database, dou um search. Eu clico em OK para ele pesquisar todos os bancos de dados que tem. Como só tem um banco de dados, ele já achou direto o ID desse banco de dados. Eu não preciso lá copiar o número no link, ele já achou aqui. Esse limite aqui é assim, se você modificar 5 contratos lá, porque tá vendo esse reloginho aqui, ó? Ele vai a cada 15 minutos ou a cada 60 minutos verificar se houve alguma mudança. Então você pode deixar a cada 15 minutos, a cada 5 minutos, se você quiser, e você pode falar assim, ó, quantas mudanças eu quero checar. Eu quero checar se houve até 50 mudanças. Dificilmente eu vou criar 50 contratos de uma vez, né? Vou clicar OK. From now on, ou seja, a partir de agora, eu quero que ele faça isso. OK. Como ainda não está salvo, não está scheduling aqui, ó, ele não está já fazendo automaticamente isso, tá? Se eu vier aqui, ó, eu posso rodar a cada quantos minutos? 15 minutos. Aqui está or equal to 15, porque a cada 15 minutos é o mínimo, porque é um plano grátis. O plano pago, ele, se eu não estou enganado, ele permite a cada 5 minutos, tá? Eu colocaria aqui, por exemplo, pelo menos 30 minutos, tá? Porque senão vai comer muito da sua cota grátis, caso você não queira pagar. Toda vez ele checar se houve alguma mudança ali. Então você entende aqui que não é uma automação onde ele acontece instantaneamente, em poucos segundos. Você mudou, ele já faz. Não. Você vai mudar e depois de uns 15 minutos ele roda. A não ser que você venha aqui e rode manualmente. Você pode fazer isso também, tá? Aí deixa de ser uma automação. No Coda, eu vou fazer depois mostrar como é que se faz isso também usando o Coda.
No Coda você já consegue fazer isso de uma forma onde instantaneamente, quando você muda, ele já chama uma automação para fazer isso, tá? Tem como fazer isso no Coda, dá para você fazer ele chamar um webhook automaticamente. Então vamos clicar em OK aqui. Agora o que eu preciso? Antes de eu começar a criar os próximos passos aqui, eu quero criar o meu template, tá bom? Eu venho aqui no Google Drive, o meu, de uma conta minha. Eu criei um contrato de teste aqui, deixa eu só fazer uma mudança, eu quero te ensinar a fazer uma coisa. Isso aqui é um contrato de prestação de serviço básico. Eu vou apagar tudo isso daqui só para você aprender um detalhe para ficar mais fácil para você. Deixa eu apagar isso daqui. E aqui eu vou colocar nome. E eu vou colocar esse dupla chaves assim, ó. Tá vendo? Essas duplas chaves. E eu coloco uma informação no meio, um nome qualquer aqui no meio. Vou colocar nome, underline, cliente, não pode ter espaço, tá bom? O que isso vai fazer? Vamos dar um zoom aqui um pouco maior. Nome, underline, cliente. Isso daqui, ele se torna uma variável. Toda vez que você coloca esses dois colchetes, que chama, desculpa, não me lembro o nome exato agora, mas ele se torna uma variável e essa informação eu consigo jogar aqui puxando de outro lugar, tá bom? Então vamos lá, o nome, qual eram as outras informações que eu tinha aqui? Eu vou puxar o nome, eu vou puxar a descrição e o valor. Nesse momento, se você tivesse vários outros aqui, gente, aqui que tá o legal, ó. Eu vou criar nome, descrição. Esse teclado americano aqui, às vezes eu tenho que ficar mudando o tempo todo. Descrição, ok. E valor. Então, vamos colocar aqui, ó, descrição, sem o C cedilha, só para facilitar minha vida. E aqui, valor. Se você tivesse um contrato cheio de informação, como esse que eu apaguei aqui, com vários campos que você quer preencher automaticamente, é só você colocar esses campos aqui no Notion, tá? Aí você preenche essas informações aqui. Você pode preencher, criar vários contratos de uma vez, por exemplo. Aí você muda aqui no Select, nesse daqui, vamos colocar... Contrato, status, por exemplo. Vou colocar o nome certo. Status. Você vai mudando aqui, você pode ir ali no Make e rodar manualmente. Eu sei que isso não é o ideal, né? Ou você pode esperar os minutos que você fez ali e ele vai criar automaticamente os contratos, como a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu coloquei esses três aqui, né? A descrição, o valor e o nome. O nome, a descrição, o valor, nessa ordem aqui. Chama contrato teste, ó. Eu mudei o nome aqui no Google. Então, agora eu vou fechar. Se eu abrir aqui de novo, só para você ter certeza, ó, tá certinho que a gente acabou de criar. Então, vamos fechar mais uma vez. Agora eu posso vir aqui e nesse segundo eu vou criar o contrato. Só tem um detalhe, eu preciso de saber quais são as informações que eu quero pegar desse contrato. E aqui eu ainda não tenho nada, o Make não sabe quais são as informações, ele só pegou essa tabela aqui, que ele vai ficar checando se houve uma mudança ou não, mas ele não sabe quais são as informações. Para eu jogar as informações aqui, eu tenho que fazer uma mudança e apertar Run Once aqui, ó. Então deixa eu fazer uma mudança aqui, ó. Criar contrato, por exemplo, tá? Eu espero alguns segundinhos, geralmente vai dar uns 5, 7 segundos, 10 segundos, depende, pode ser um pouco mais. Eu vou clicar Run Once. Ó, ele deu 1 aqui, ó. Tá vendo que apareceu 1? Só que nesse momento ele tá com 0. Ele não apareceu nada aqui, ó. Se eu até clicar nesse daqui, Download Output Bundles, ele não aparece nada. É aqui que eu tenho que ver o que apareceu. Significa que ele ainda não computou a mudança que eu fiz aqui para criar contrato. E aqui, gente, eu descobri uma coisa. Você tem que ver aqui. E by created time, você não quer mudar quando ele for só criado. Você quer mudar quando ele for update, porque nesse meu caso, quando você cria um cliente, você já não vai criar direto o contrato no mesmo momento. Primeiro você cria o cliente, você conversa e tudo, e depois você vai criar o contrato, né? Então vou colocar aqui, ó, by updated time, vou colocar um OK.
Por que isso aconteceu? Porque quando eu criei esse cliente, eu primeiro criei ele e depois eu criei o make. Aí a hora que eu criei no make estava depois de ter criado o cliente, então ele não rodou, tá? Então agora eu deixei em update time, agora eu vou dar para rodar aqui e ele pegou aqui, ó, todas as informações que eu tinha. Se eu clicar nesse botãozinho download output bundles, eu vou ver todas as informações aqui, ó, contrato status, atividade 1, depois atividade 2, os valores, ó, tudo certinho aqui, Paulo Alvarenga, tá? E se eu vier aqui, também tem essas informações aqui, ó, um pouco mais detalhada, um pouco mais organizada, aliás. Paulo Alvarenga, número do cliente, a descrição, como a gente pode ver aqui, o contrato status, criar contrato, beleza? Então agora eu vou vir aqui, ó, Docs. Eu vou pegar o Google Docs e vou ver essa opção, Create a Document from a Template. Aí você vê aqui, ó, Create a Document of Existing Template, criar um documento de um template existente. E você vai colocar, vai substituir o que tiver entre dois colchetes assim, tá bom? As informações. Então é isso que eu quero, exatamente isso. Vou adicionar aqui uma conexão, tenho que adicionar uma conexão com o e-mail. Eu vou no e-mail que eu cadastrei. Aliás, eu vou no e-mail que eu estou colocando aquele arquivo de template. Vou adicionar, vou allow aqui. Ok, agora eu só vou achar o meu arquivo. Eu vou aqui nos testes, onde eu estou. E esse meu arquivo, ele se chama contrato teste. Agora olha a mágica acontecendo, que da hora. Olha aqui, ó. Nome cliente, descrição e valor. Ele leu no meu documento tudo aquilo que tinha aqueles dois colchetes e colocou aqui automaticamente. Então é assim que você cria uma automação de contrato. Você vai criar o seu contrato com esses dois colchetes aí, se é que chama colchete mesmo, e essas informações vão aparecer aqui, tá bom? Nome do cliente, descrição e valor. O que eu tenho que fazer então agora é arrastar e colocar as informações certinhas desse Notion. Olha só, quando eu clico aqui, ó, cliquei aqui, ele vai me dar as opções desse primeiro passo. Ó que legal, quando eu paro o mouse aqui, você tá vendo que ele faz assim, ó, tum, tum, com Notion, vai e volta, ali nessa bolinha aqui, ó. Isso quer dizer que você tá mexendo nas informações desse passo. Por que isso é legal? Quando você tem um monte de passos, você consegue ver qual é o que você tá mexendo exatamente naquele momento. Então aqui eu quero colocar o nome do cliente. Então vou vir aqui, ó, nome, plain text. Você vê que aparece aqui, ó, Paulo Alvarenga, é um exemplo, né, do que ele pegou ali. Eu vou colocar aqui o nome do cliente. Não quer dizer que vai ser sempre Paulo Alvarenga. Quer dizer que nesse que ele leu estava Paulo Alvarenga, então ele deixou ali como exemplo para você ver. A descrição, eu vou clicar aqui, vou pegar esse plain text aqui, colocar na descrição. E o valor, eu vou procurar o valor. Vamos ver aqui, ó, valor total, 500. Pronto. Eu tenho as três informações aqui agora. Eu vou dar um título para isso daqui. No título, eu quero ter um nome meio padrão. Então, eu vou escrever assim, ó, contrato, tracinho e o nome do cliente. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome, plain text, onde está Paulo Alvarenga. Pronto, coloquei aqui, contrato e o nome do cliente. Eu vou clicar OK. Aliás, vamos colocar aqui aonde esse arquivo vai ser salvo. No meu caso, eu vou salvar na mesma página que está o template. Então, vou vir aqui em testes e vou colocar nessa mesma página aqui, testes. Aí você fala, Elber, eu quero colocar esse contrato em um outro lugar. Não quero salvar aí. Ou eu quero jogar esse daí para ir para um outro aplicativo. Você vai ter que criar alguns passos a mais, tá? Deixa aí na descrição a sua pergunta, o que você gostaria de fazer para eu ter ideia, para poder te ajudar melhor. Porque isso daqui é quase uma infinidade de opções que você pode fazer. Por isso que eu sempre falo, e vou repetir, a forma como você faz o processo é o mais importante. Porque às vezes você está criando um processo todo legal, que na sua cabeça faz sentido, mas para o cliente não vai fazer tanto sentido. Aí ele faz uma pergunta para você, mas eu não posso fazer desse jeito? Aí pronto, você não fez uma pesquisa antes com ele, já muda todo o seu processo. Então antes, você deve sempre fazer uma conversa, perguntar o que o cliente precisa, qual é o fluxo dele de trabalho,
para você saber como montar de uma forma mais inteligente. E aqui, ó, eu vou fazer um filtro aqui, ó. Eu quero que esse filtro seja o nome que está aqui. Vamos ver aqui, ó, criar contrato. Criar contrato. E eu acho que tá, ó, desse jeito. E para pegar o nome exato, eu vou clicar aqui, vou clicar nesse daqui, vou dar um Ctrl C. Tô copiando isso aqui, ó. Criar contrato, tá bom? Porque agora eu venho aqui, colo aqui e coloco aqui uma condição, ó. Eu vou pegar para que o contrato status, o nome, tá vendo aqui, ó, criar contrato, esse name aqui, ó, desse campo, dessa coluna, contrato status, eu quero que esse daqui, que é o mesmo que esse aqui, ó, contrato status, tá? Tô pegando aqui, ó, contrato status, eu quero que ele seja equal to, é um text operator, ou seja, eu tô fazendo uma checagem num texto. Se fosse número, tem um monte de coisa, opção aqui para você colocar. Então, estou checando um número e eu quero que ele seja igual a criar contrato. Se ele não for igual a criar contrato, ele não passa por esse filtro. Isso é legal porque você economiza dinheiro. Você não vai rodar um monte de coisa caso você não passe por esse filtro aqui, tá? Então, tudo certo. Vou clicar em OK aqui. Agora o que vai acontecer? Eu vou criar um outro aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou mudar isso aqui para Maria Isabel, um nome qualquer aqui, Maria Isabel. Eu vou voltar isso aqui para sem contrato. E esse daqui eu vou deixar, vou colocar para sem contrato, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, ó. Se eu vier aqui e rodar uma vez, nenhum vai passar. Tá vendo, ó? Passou 0. Ele encontrou 2, ó, tá vendo? Tem 2 bundles aqui. Ele encontrou 2 que foram mexidos, mas nenhum passou, porque nenhum passou nesse aqui, ó, criar contrato, não tava como criar contrato. Bom, então agora eu voltei isso aqui para deixar o status sem contrato, tá? Eu vou duplicar esse daqui. Vou colocar um nome qualquer aqui, Maria Isabel, por exemplo. Tá ok? Criei um novo. Deixa eu rodar só para ver se ele vai dar alguma coisa. Foi criado, mas ele não pegou nada, porque tá como criar contrato. Não tá do jeito que a gente quer, né? Ele pegou aqui, deixa eu ver o nome que ele pegou. Justamente, Maria Isabel. Mas, como a gente colocou isso aqui como sem contrato, ele não criou, né? Vamos mudar isso daqui para criar contrato. Mudei. Eu vou rodar agora isso daqui. Olha só, ele passou no filtro, porque estava para criar o contrato, e aqui ele criou o documento que a gente queria. Se eu for aqui agora nos testes, ó, contrato, tracinho Maria Isabel. Eu vou abrir. Olha que legal, gente. Criou aqui, ó. Nome, Maria Isabel, descrição, atividade 1, tracinho 300, atividade 2, tracinho 200 e o valor 500. Se eu quisesse melhorar isso daqui, eu poderia colocar assim, ó, descrição, eu poderia colocar em negrito, lá no meu template, tá? Eu poderia colocar o nome em negrito assim, aí colocar aqui embaixo, desse jeito, ó. Descrição. Aí ele colocar do jeito que eu coloquei aqui. Com as informações assim, como se você tivesse dado um Enter, né? E o valor 500. Então eu poderia ter mexido um pouquinho melhor no meu template ali. Deixa eu até fazer isso agora, vai. Se eu vier aqui no meu template, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 200 assim. Vou dar um Enter, vamos colocar negrito aqui e negrito nesse valor aqui também. Ó, olha como ficou. Tá ok? Então agora eu posso vir aqui, eu vou deletar esse daqui. E agora nós vamos completar o nosso processo aqui. Eu já criei o arquivo, certo? Então agora eu vou fazer um update para
essa linha daqui que a gente estava usando para criar o contrato no Notion. Então eu vou clicar aqui para criar, vou selecionar o Notion, que já está selecionado no meu caso, e vou fazer aqui um update a database item. Eu não vou criar eu vou fazer um update de um que já existe, tá ok? Então já existe esse daqui, ele já pegou a conexão que já estava aqui. Se fosse uma outra tabela, eu teria que fazer uma conexão diferente ou selecionar uma outra tabela. Vou deixar nesse daqui para selecionar, e vou dar um search e clicar em OK, para ele achar automaticamente a única tabela que tem ali o registro. E ele vai perguntar qual que é o item do banco de dados. O item não é o mesmo que a gente já mexeu aqui. Então, gente, eu só vou vincular o item que está aqui para cá. Eu vou clicar aqui. Olha só, se eu deixar o meu mouse em cima desse azulzinho, você está vendo que eu estou mexendo no Google Docs? Eu não quero as informações do Google Docs agora. Eu quero as informações desse primeiro passo aqui. Eu vou jogar para baixo e vou colocar, Database Item ID. Eu quero isso aqui, Database Item ID. Só vou clicar e arrastar. Então ele vai mexer no mesmo que ele estava mexendo aqui. Se você tiver 5 contratos criando, cada um que ele colocar aqui é o mesmo que ele está puxando do item para colocar nesse daqui. Tá? Então você não precisa se preocupar quanto a isso. O nome eu não vou mexer. Se eu não mudo aqui, ele mantém as informações que já estão. Não vou mexer no nome, não vou mexer no valor, nem no contrato status eu vou mexer sim. Eu quero colocar como contrato criado. Eu vou mudar isso. E o contrato, você está vendo aqui que eu posso adicionar um item? É porque esse daqui, ele é um arquivo. Lembra que a gente selecionou um arquivo para poder colocar? Eu vou adicionar um item aqui, file name e uma URL, por exemplo. Eu posso colocar uma URL aqui. Então aqui nesse image URL, eu só vou colocar aqui a URL, que agora está piscando aqui, tá vendo, do Google Docs. Eu vou vir nesse Web View Link. O file name, eu vou colocar só contrato mesmo. Vou dar um OK aqui. Vamos rodar um teste, você vai ver o que vai acontecer. Deixa eu fechar esse daqui. Eu vou deletar esse daqui, na verdade. E vou copiar esse daqui de novo, dar um outro nome de Rose, por exemplo. E vou colocar esse aqui como criar contrato. E agora eu vou dar um run once. Ele está rodando, achou apenas um para criar contrato. Está criando, criou o contrato e fez o update. Se eu vier aqui, ele criou o contrato da Rose. Eu posso entrar, olha que legal aqui, já está bonitinho, do jeito que a gente queria. Colocou o nome Rose, descrição com as duas informações e o valor. E se eu vier aqui no contrato, ele já colocou o nome aqui, contrato. E se eu clicar nesse daqui, ele colocou como se fosse um arquivo, né? Mas se eu clicar, ele me mostra, ele me leva lá para o link. Tá? Eu deveria ter colocado essa coluna como link, na verdade, não como arquivo. Porque se eu quiser colocar como arquivo, e você deixa no comentário se você quer que eu faça isso para você, eu teria que fazer o download, converter ele para um arquivo em PDF, por exemplo, e deixar ali. Mas como aqui é só para eu checar essa informação, pode ser só um link. Então, tá aqui, Vamos fazer isso rapidinho. Vou só consertar isso aqui para você rapidamente. Vou vir aqui, vou editar. Vou vir aqui nisso daqui e vou mudar para URL. Pronto, agora ele já mudou para URL. Vamos fazer nosso último do último teste. Vou colocar aqui um outro nome de Olinda Maria. Só nome interessante, não é verdade? Olinda Maria. Vamos mudar o valor aqui, então, para um valor de 1.000. Esse daqui, 300. Esse daqui, então, esse 700. E tá pronto. Agora eu vou deletar esse daqui, esse contratinho que a gente acabou de criar. Vamos vir para cá. Deletar esse da Rose, move to trash. E eu vou rodar mais uma vez aqui, run once. Tá rodando, ele tem que achar só um contrato com criar contrato. Aliás, ele só vai achar um contrato para criar contrato se eu mudar aqui para criar contrato. Não é verdade? Então eu volto aqui. Vou rodar novamente.
ele achou um único contrato, está criando no Google Docs o contrato usando o template, e aqui ele deu um errinho que está falando que esperava que fosse uma URL. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu mandei isso daqui, ele não está entendendo essa informação que eu mandei para cá. Cadê? Ah, ok, porque ele não pegou isso aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando acontece isso, eu vou deletar esse módulo, tá bem? Eu vou criar novamente, porque às vezes é um pouco mais rápido. Vou fazer um update, ele vai pegar essa tabela novamente, ó, vou dar um search aqui, vou dar um ok, só para ele pegar o número da tabela. Vamos fazer rapidinho. E nesse momento eu só vou fazer um update do quê? Do contrato, ó. Lembra que o contrato, ele é o quê? Ele é uma URL. Então, ok, no contrato eu posso vir aqui, ó, e agora eu preciso que ele seja uma URL, ó, Web Link View, ele é uma URL, tá vendo? Eu vou jogar aqui, é porque eu tinha mudado o tipo da coluna, por isso que ele deu esse problema. Vou dar um ok, o Database Item, esqueci de colocar, nós vamos pegar aqui como eu peguei da última vez. Vamos colocar um ok. Deixa eu fazer mais uma vez isso daqui, vou deletar essa, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, só para pegar, vamos dar um outro nome aqui de Jussara César. E aqui eu vou mudar para criar contrato, por exemplo. Eu estou deletando e criando um novo para você acompanhar certinho como é que faz, tá? Já que eu já fiz tudo, agora eu vou rodar novamente. Ele tem que achar o Notion, vai criar um contrato só para quem tem um contrato filtrado. Agora está criando do Google Docs. E agora mudou na tabela. Vamos no Notion. Vamos ver tudo então? Se eu vier aqui, ó, ele criou o contrato. Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Ele criou o contrato Jussara César. Então eu posso vir aqui, tá certinho. Jussara César, descrição, o valor que eu tinha colocado. Aquele outro que deu errado, ele até criou aqui, ó, num dos passos, ele criou, tá vendo, ó? 1000 e tudo. O valor eu esqueci de colocar como real, ele não veio. Olha só, eu vou só deletar esse aqui da Olinda. Não, não é tudo não, é só esse daqui. Se eu for agora no Notion, pronto, ele criou agora o link para mim. E aqui tem uma coisa importante para você saber. Se eu clicar aqui, ele vai me jogar para esse documento apenas porque eu já tenho acesso a esse arquivo do Google Drive. Para você mandar esse arquivo para outra pessoa, você tem duas opções básicas. Primeiro, você converte em um arquivo PDF, aí você manda por e-mail. Por exemplo, a gente poderia criar um outro trigger aqui para caso a pessoa mudasse o status para enviar por e-mail, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e criar simplesmente o Gmail aqui. Eu seleciono Send an Email e envio um e-mail para quem eu quiser com o arquivo. É claro que antes aqui você teria que transformar esse arquivo em PDF ou fazer o download desse arquivo também. E uma outra terceira opção é só você permitir acesso para a pessoa dar uma olhada também. Mas não está no escopo do programa hoje, só para a gente não fazer uma aula muito gigante. Eu só queria mostrar para você o básico para você entender como funciona, tá? Então, se a gente só finalizar aqui, ó, olhar, nós criamos essa pessoa Jussara, vamos só criar mais um aqui, ó. Deixa eu criar aqui um novo cliente com o nome de Breno Turco, por exemplo. Vamos pegar essa informação aqui, vou selecionar e só puxar, ele já copia tudo, tá vendo? Já copiou tudo. Vamos fazer esse daqui da 1000. Então, mudar para 700. Isso aqui vai ser 1000. O valor tá certinho. Agora eu posso vir aqui, vou só fechar esse da Jussara. Vou nesse contrato aqui, ó, e vou colocar assim. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Eu vou colocar assim para ficar com reais, ó. Tá vendo? Agora vai ficar com reais, ele salva automaticamente. Eu posso fechar aqui. Eu já criei então o Breno Turco. Pode ver que o número do cliente é único, né? Tá o nome da pessoa aqui, o contrato. Esse daqui, quando eu criei aqui, gente, olha só. Eu não pedi para ele mudar o status, né? Vamos colocar como contrato criado. Vou dar um OK. Vou até apertar para salvar aqui. Então,
Esse daqui eu vou colocar como contrato criado e esse daqui para criar contrato. Tá feito. Agora vamos rodar isso daqui, ó. Ele já foi rapidinho, encontrou um para criar contrato, criou o contrato e mudou no Notion. Vamos ver primeiro no Notion. Se eu vir aqui, ó, contrato criado, tá todas as informações. E se eu clicar aqui, ele já vai estar direitinho aqui, ó, Breno Turco, a descrição e o valor. Então imagina que aqui você vai ter todo o seu contrato com as informações certinhas. Então, gente, fica aí uma forma bem rápida e simples de você criar qualquer tipo de documento onde você precisa usar o Notion para criar uma automação para criar esse documento, né? Se for um contrato, tá aí uma forma simples. É claro que você agora pode sonhar assim, puxa, mas eu preciso então que ao terminar ele faça isso, envia para tal parte, para tal coisa. Desenha isso, tá? Desenha esse fluxograma, esse workflow, esse processo. Coloca num papel, coloca num computador ali e a partir dali você fala, ok, quais são as partes que eu poderia fazer isso no Make? Às vezes vai ser mais interessante você usar um outro aplicativo chamado PipeDream, por exemplo, que ele é mais barato para alguns processos. Então depende muito. Acompanhe esse canal, eu vou te mostrar quando você pode usar um, quando você pode usar outro para ser mais barato e deixa aí o seu pedido se você quer que eu te mostre alguma coisa diferente. Se você achou esse vídeo legal, por favor, deixa o seu joinha, curte o vídeo que ajuda muito a gente, você sabe disso, e compartilha com quem você acha que precisa, tá bem? Que Deus te abençoe, te vejo no próximo.